Se você quer organizar melhor a sua semana e você não sabe como fazer isso, use esse método aqui para você conseguir organizar melhor sua semana e ser mais produtivo. Hoje eu vim te contar um método que eu uso para organizar melhor minha semana, para entender as demandas, as prioridades, para encaixar tudo e conseguir performar e ser mais produtiva. Vamos lá? Então já pega um caderninho ou um bloco de notas e me responde aqui, você é do caderninho ou você é do bloco de notas? Eu sou dos dois, só que existe uma diferença entre o digital e o caderninho. E no caderninho tem algo que o digital, ó, não tem. Mas depois eu explico melhor sobre isso. Vamos lá começar sem enrolação. Esse método que eu desenvolvi é uma junção de 3 métodos que vão te fazer performar melhor. Então, para começar, a junção do Bullet Journal com perguntas que alguns empresários usam para gerir melhor. Empresários como Joel J e como Marcos Paulo. O terceiro pilar é que é a separação da vida profissional e a vida pessoal. Eu senti a necessidade de separar a vida profissional da vida pessoal, porque nas tarefas você tem que organizar, porque senão você vai acabar demandando mais para um lado. Porque se tem alguém que entende sobre gestão do tempo, são os empresários. Olha para a vida deles, como que eles conseguem fazer tantas coisas em tanto pouco período de tempo. Então já presta atenção nesse método aqui. São 5 passos para que você consiga organizar melhor a sua semana. O primeiro deles é o Bullet Journal, com o Google Agenda, escrever essas perguntinhas e as prioridades que eu vou te passar aqui, readaptar e avaliação todos os dias. O primeiro pilar, o que é Bullet Journal? Bullet Journal é um método de organização em um caderno físico, onde você vai organizar a sua vida através das suas listas de tarefas, das suas prioridades, dos seus hábitos, do seu diário e também como sketchbook. Tá, e como é que eu uso? Eu começo com os dias da semana, 01 para domingo, 02 para segunda, 03 para terça, 04 quarta, 05 quinta, 06 sexta e 07 sábado. Tá, e detalhe, no sábado geralmente eu tiro para ficar off e descansar. Então eu pego meu bullet journal, que é um caderno que eu uso, abro o meu Google Agenda e eu consigo comparar quais são os dias em que eu vou ter agendas específicas e quais os compromissos daquela semana. Eu faço o cruzamento de datas e compromissos e horários para organizar melhor aquela semana. Depois disso, eu vou para as perguntas de clareza, para entender melhor o que eu preciso e quais são as minhas prioridades naquela semana. Quais foram meus ganhos da semana passada, quais serão minhas prioridades da próxima semana. Então já separa seu caderno, anota aí seu bloco de notas e olha só, a primeira pergunta, ela é sobre a semana passada. Quais são os resultados e os realizados da semana passada? E vem os subtópicos das perguntas. Em que áreas eu avancei? 3 coisas importantes dessa semana que eu realizei. Quais os projetos importantes que eu avancei? E quais foram as reuniões mais importantes daquela semana passada? E a segunda pergunta, ainda da semana passada, é: quais são as pendências e obstáculos daquela semana? O que impediu de você ter alcançado, de você ter performado melhor nessa semana que se passou? E agora a terceira e quarta pergunta são referentes à próxima semana que virá, que é a semana que você está organizando tudo. A terceira pergunta é: quais são as prioridades dessa semana? Como subtópico, a pergunta: em quais projetos eu preciso avançar essa semana? Quarta e última pergunta é: quais são os alinhamentos estratégicos que eu vou fazer, que eu vou ter para essa nova semana que virá? Quais são os alinhamentos? E aí você pode cruzar com os obstáculos da semana passada. Quais foram as pendências e os obstáculos que te impediram de realizar e de performar melhor? Pronto. Agora, nesse momento, você anota quais são os obstáculos e você anota qual vai ser a forma, quais são os alinhamentos que você vai fazer para resolver essa situação. E a última pergunta é: quais as coisas que precisam ser ajustadas? O que você precisa ajustar para que essa semana seja melhor do que a anterior? Finalizadas essas perguntas, você agora tem clareza de quais são as coisas mais importantes da sua semana. E a partir de agora, você pode cruzar com a sua agenda da próxima semana e você pode
filtrar aquilo que é relevante, aquilo que é importante, aquilo que pode ser reagendado, aquilo que pode ser cancelado, aquilo que é a prioridade. E aqui vem a parte mais importante: separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Então essa agenda não é só no intuito da sua vida profissional. Não, você é um ser humano, você tem uma vida pessoal, você tem uma família, você tem amigos, você tem seus outros projetos pessoais e as suas coisas para você dar conta. E aqui você une as duas coisas e separa para que você tenha mais clareza daquilo que é uma atividade profissional e daquilo que é uma atividade pessoal. Acredita que essa divisão, ela mudou a minha vida, porque antes eu intercalava entre atividades profissionais e pessoais e no final ficava uma salada de fruta no dia e acabava que eu não conseguia avançar nem em uma área nem em outra. Então isso aqui mudou minha vida. Mas afinal, você não vive só para trabalhar e você não vive só da sua vida pessoal. Imagina só, você tá treinando na academia e de repente chegou um Pix para você, do nada, uma venda realizada. Tá, isso é até possível quando você tem uma organização financeira, quando você tem escala, quando você tem uma renda passiva, mas isso não é a realidade da maioria dos brasileiros, você concorda? Então, por isso que a gente vai separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, para que você consiga gerir melhor o seu tempo e gerir melhor as suas atividades, a sua produtividade, as suas demandas de trabalho e também da vida pessoal. Então, ao lado esquerdo do papel, eu coloco as atividades de cunho profissional, de cunho empresarial, de cunho da minha profissão, daquilo que traz rendimentos para mim, daquilo que é meu trabalho. Ao lado direito, eu coloco as atividades da minha vida pessoal. Às vezes eu preciso mandar uma mensagem para um amigo, preciso ver algum projeto social, ou preciso organizar alguma tarefa específica para o meu dia e eu coloco ali naquele lado. Então, lado esquerdo, lado profissional e lado direito, lado pessoal. Então, se você fizer isso, você pegar um caderno, usar como bullet journal, que é sua agenda, sua lista de tarefas, seu diário, você vai conseguir gerenciar melhor. Depois, você abre sua agenda, o Google Agenda é uma ótima ferramenta e você vai ver o que você precisa fazer na demanda daquela semana. Depois, você anota no bullet journal aquilo que é necessário. Você faz as perguntas e você tem clareza e você responde aquelas perguntas. E depois você reorganiza a sua semana com as demandas e com as prioridades, gerenciando aquilo que é mais importante, aquilo que é prioridade para você. E pronto, vai para a execução. E se você quer gerenciar ainda melhor seu tempo, tem outra ferramenta que ela se chama Kanban, que é como se fosse o Trello, aquela questão de você vai fazer o que precisa fazer em andamento e concluído. E no final, você coloca revisado, porque depois de concluir, você ainda precisa passar o pente fino para ver os detalhes. Isso daí com certeza vai ajudar bastante na sua performance, na sua produtividade, eu tenho certeza. Se você quiser mais detalhes sobre o Bullet Journal, você pode pesquisar no Google, na IA, enfim, fazer sua busca. E se você chegou até aqui, você vai aplicar o conteúdo desse vídeo, escreve aqui execução, para eu saber que você chegou até aqui. Bora!